Olá, gente! Começando a nossa aula de hoje e vamos começar com a síntese do Novo Testamento. Na síntese do Novo Testamento, eu quero começar com uma pergunta. Eu acho que essa pergunta vale para a gente comentar um pouco e depois a gente confere. Bom, eu quero começar fazendo uma argumentação. Alguém já falou que no Velho Testamento, o livro de Isaías é chamado do Evangelho do Velho Testamento. O livro de Atos, alguém já disse que Atos é o Evangelho do Espírito Santo. O livro de Hebreus, alguém já disse que é o Evangelho do Cristo ressurreto, ou seja, o Cristo ressuscitado. E aí nós temos o Evangelho de, segundo Mateus, vamos lá, me ajuda? Marcos, Lucas e João. Ok? Então a minha pergunta agora é, quantos evangelhos nós temos? 4. 6. E aí? Evangelho é só um, né? Eu não sei, eu só fiz a pergunta. Evangelho é um só. Biblicamente são 4. São 4? Mateus, Marcos, Lucas e João. E Isaías e Atos. Isaías, É. Atos E Hebreus. e Hebreus. Umas 4 aqui, 7. E agora? Na verdade, quantos são? Eu creio que 1. Evangelistas são 7, mas evangelho é um Não, só. então vamos lá, vamos reajustar isso aí. Evangelho, deixa eu explicar primeiro o que é evangelho. Né? Evangelho traz, ao pé da letra, no grego antigo, evangelho é o nome dado a uma gorjeta, ou uma gratificação a quem trazia uma notícia boa. As pessoas iam para a guerra, ganhavam batalha, e alguém vinha correndo trazer a notícia pro rei. E aí o rei gratificava pela boa notícia trazida. A esse era chamado de evangelho. Claro, eu estou falando uma questão portuguesada. Né? Então, no grego trazia-se esse conceito. Então, aí depois, com o passar do tempo, ele não passou a ser apenas uma gorjeta que era dada à pessoa que trazia a boa notícia. Com o passar do tempo, ele passou a ser conhecido como a boa notícia que era trazida por quem vinha da guerra. Com o passar do tempo, né, ficou subentendido que tudo aquilo que era bom, boa notícia, também era conhecido como boas novas. Quando Jesus veio e trouxe uma notícia de salvação que era boa, ela foi substituída como aquele que traz uma notícia boa, Evangelho. Aí, por essa razão, os evangelistas escolheram adotar esse nome como a boa notícia. Que no conceito religioso tem a ideia de evangelho de religação, né? Uma religação ligada à questão da religião, né? Religare no latim. Então o que a gente entende com isso é que toda notícia boa, agradável, vem como uma forma como uma coisa boa, como uma gorjeta é boa, como uma gratificação é boa. Entende? Então, quantos evangelhos existem mesmo que eu citei? Isaías. Foi 7. Apenas um. Um só. Né? Agora, Nesse sentido é. alguns evangelistas trazendo Entende essas boas notícias com relação ao Evangelho de Cristo, apresentado por Isaías, por Atos, né, com o Espírito Santo, e Hebreus, né, com o escritor apresentando Jesus nesse bom sentido. E os 4 evangelistas, eles fizeram uma exposição da pessoa de Cristo em 4 ângulos diferentes. 3 ângulos do ponto de vista comum, que é chamado de evangelho sinótico. Tá? E aí, quais são os evangelhos sinóticos? Isso. Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí você tem outro evangelho chamado de evangelho místico. Por quê? Porque ele mistifica, ele mistura o sobrenatural com o natural. E nós lemos Apocalipse sobre isso. Alguém lembra? Não.
Então, por favor, abre logo aí, rapidinho. Antes de abrir, você tem os temas de cada evangelho. O evangelho evangelho de Mateus. Mateus escreve para quem? Judeus. Para os judeus. E o que é que ele apresenta para os judeus? O rei dos judeus. Então, o tema do livro de Mateus é o Messias prometido. No Antigo Testamento. Repete? Rei dos judeus. Rei dos judeus. Ok? Esqueci que eu fui. Aí agora você tem o segundo evangelho, ou melhor, o segundo evangelista apresentando o evangelho segundo o ponto de vista dele. Ele apresenta o evangelho, o segundo evangelho é qual? Marcos. E Marcos apresenta o evangelho para Romano. os romanos. E qual é o tema que ele traz para os romanos? Servo fiel. Servo fiel. Então, servo, conquistador e fiel. Então, por essa razão que o evangelho era visto dessa forma para os romanos. Tem que ser prático e tudo mais, vou detalhar isso na sequência. O terceiro evangelho apresenta, quem apresenta Lucas e apresenta para quem? Os gregos. Para os gregos, e apresenta Jesus como Filho do Homem, homem perfeito. Porque a exigência dos gregos é a perfeição do discurso, da personalidade, da filosofia. Então eles tinham que apresentar uma pessoa que fosse perfeita. Então por isso que ela apresenta Filho do Homem, homem perfeito. Filho do Homem, quer dizer, Jesus, Filho de Deus, como homem, ele é perfeito. Ok? O quarto evangelho é o evangelho de João. Ele apresenta, naquela época, na época de Jesus, existiam 3 povos predominantes. Lembra quais eram eles, Yasmin? Povos predominantes. Lembra, talvez não nessa arrumação, né? Quais eram os povos predominantes? Eram 3. Raciocina, pensa, acerta e vai. Romanos. Sim, Judeus sim, e gregos. São quantos? são 3. Grego. Viu que sabe? Está vendo que sabe? Eram os judeus, os romanos e os gregos. Eram os povos predominantes da época. Só que com a disseminação do evangelho, surgiu um quarto povo predominante. Que povo é esse? Esse povo é formado pelos 3 que nós citamos. Ele é formado dos judeus, dos romanos e dos gregos convertidos. Então, João apresenta o evangelho de Jesus para os já convertidos. João. Vocês estão com cara de não estão me acompanhando, não. Eu tô caindo de paraquedas disso aqui. Isso é difícil. Não é possível. Sério. Mas já entendeu os 3 recados? Sim, que cada um deles, dos evangelistas, tem um Sim. público Isso. alvo. E aí João vem com um quarto público, formado deles todos. Sim. Entendeu? Que no caso não são. Vocês estão com cara, No caso vocês não estão com são cara que gentios, né? não sabiam disso? No caso não são gentios. Não judeus. Ou não judeus. Na verdade, os outros também eram. eram. Escolhidos, né? Não. Na verdade, também era. Mas a questão é a seguinte, Yasmin. Você tem... Romanos. Você tem, por exemplo, o evangelho foi apresentado para os judeus. Prega o evangelho, os judeus se convertem. Ele vem para onde? Romanos. Não, ele vem, sai dos judeus Sim. tradicionais Sim. e vai seguir a Cristo. Prega para os romanos. Ele se converte e o que é que faz? Sai do segmento dos romanos e vem para Cristo. Aí, para o que mesmo? Oh, Aí você vai, prega aos gregos, ele se converte, deixa o segmento tradicional grego e vem seguir a Cristo. Agora os 3 juntos é o povo misto, que é o que João prega. que é o que João prega. Então João apresenta o evangelho dele, na visão dele, para os já convertidos. Formado de quem? Dos 3 povos. É difícil ver isso? Sim, quem é esses povos? Oh, meu Deus! Não tem um nome específico. Eu pensei que tinha um nome Sim, específico. claro, os judeus eram o povo, os romanos outro povo, os gregos o terceiro povo, Então, e os esse quarto. convertidos o quarto povo convertido. Tinha um nome, eu esqueci, sei lá. Ok? É.
É porque quando você fala povo, você está querendo encontrar uma nação, né? É um outro povo. O nome, porque é Por isso que eu não tipo estou falando judeus, quatro nações. romanos e gregos. Eu acho Isso. que você está esperando outro nome. Porque você está buscando aí uma nação, eu estou falando um povo. Então você tem um quarto povo formado desses três. Entendeu a questão? Agora lê Apocalipse, para a gente ir e voltar. Apocalipse 4, 7. Você não leu isso ainda não, Yasmin? Não. Acho que a gente leu. Então, Tá aqui marcado aqui. Estou dizendo que não, vai fazer o quê? A gente Leu, não Jovem estava Vitor? aqui na primeira aula. Jovem- Eu e ela não estava na Leu, primeira a gente aula. leu. Eu marquei aqui, eu Então marquei. lê de novo. Lorival do Val, como é que é? E o primeiro animal era semelhante a um leão. Olha aí, lembra? E o segundo animal... Leão lembra quem? Jesus. Jesus aonde? Em qual dos evangelhos? Qual dos evangelhos? Qual escritor? Qual povo? Judeus? Mateus. Judeus. Judeus. Vamos lá, segundo animal. O segundo animal, semelhante a um bezerro. Lembra o que? Bezerro, lembra o que? Marcos. Porque fala de servo. Fiel. Vamos lá. Aí, e tinha O o terceiro animal, o rosto como de um homem. Lembra quem? Lucas. Lucas. Por quê? Filho do homem. Filho do homem, homem Homem perfeito. perfeito. Quarto. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Voando, diferente dos demais. Então, o ponto de vista é assim, ó. Apresenta Jesus como filho de O Deus. senhor já falou sobre isso, mas não foi nem nessa aula aqui. Foi em outra Foi em aula. outras aulas. Mas já dei um toquezinho, né? Olha aí. Mas nessa eu falei também, porque essa faz parte, né? Nas outras eu dei um toque, nessa aqui eu tinha que falar mesmo. Ok? Então vamos lá. Por que existe, então, 4 evangelhos e não um? Porque em cada um deles existe um público Então vamos lá. diferente. Vamos ver o que é que diz aí no material. O Evangelho segundo Mateus, né? Não. É na página anterior que você sugeriu. Porque há 4 evangelhos. Ok? Então, por que existem 4 evangelhos e não apenas um? Na verdade, a gente somou foi de 4 para 7. Né? Depois a gente voltou para 1 e agora vamos explicar qual a razão por que apenas um evangelho. Vamos lá? Então, você já se perguntou por que existem 4 evangelhos. A gente já começou fazendo a citação, né? Lembrando, porque o que acontece, o que é interessante no nosso aprendizado? É que nós vamos aprendendo, vamos assimilando para poder ter uma real noção das coisas. E tem coisas que você acrescenta, outras você subtrai. Aquilo que você dizia sem sentido, subtrai. Aquilo que você consegue perceber e ter um entendimento a mais, você acrescenta. E aí você vai tendo um argumento mais robusto a respeito daquilo que você crê, da forma como você segue e como você entende as coisas. Então, nós entendemos esse aspecto todo, de fato, do quem escreveu, para quem escreveu, qual era a objetividade, qual era o público-alvo, qual era o objetivo do livro, para poder alcançar um resultado satisfatório. Então, você tem a mesma pessoa em quatro fases diferentes, entende? Para poder ter uma noção geral. E isso só é visto quando você tem 4 pessoas escrevendo diferentes. Se você olhar para Jesus em cada um dos evangelhos, no aspecto biológico, eles são completamente diferentes. Entende? Bibliográfico, melhor dizendo, desculpa. No aspecto biográfico são totalmente diferentes, porque eles são aspectos diferentes. No ele é rei, no outro ele é servo, que é diferente do rei, no outro ele é homem, que é diferente do quarto, que é filho de Deus. Então você tem um rei, um servo contraditório, você tem um homem, que é comum, e você tem um filho de Deus, que é sobrenatural. Ok? Então a gente já aprendeu aí que quem escreveu e para quem escreveu, qual foi o objetivo de cada uma dessas escritas. E por essas e outras razões, nós entendemos a necessidade de terem 4 evangelhos. Né? Até porque há uma expressão até que a Bíblia cita que uma testemunha, ou melhor, uma versão, né? Um fato só pode ser bem aceito se tiver 2 ou 3 testemunhas. Não é assim? Aí você tem o Evangelho apresentando não apenas 3, mas 4 testemunhas. Ou seja, os evangelistas, além de escritores, eles servem como testemunhas. Entende? Eles descreveram com perfeição o ocorrido.
Agora a gente vai para a sua página. Daremos uma olhada aonde? Em cada um para compreendermos melhor. Parte a gente vai repetir, mas está na composição do aprendizado. Então, Evangelho segundo Mateus. Mateus escreveu. Mateus escreve, tendo em mente os judeus, que esperavam ansiosamente o Messias prometido no Antigo Testamento. Nesse Evangelho, Mateus apresenta Jesus, o filho de Davi, como o Messias. Ele é apresentado como rei. A genealogia de Jesus neste livro remonta até Davi, mostrando que Jesus é renovo de Davi, rei que se assentaria no trono de Davi e governaria Israel com justiça e Cuidado, equilíbrio. Agora imagine que coisa interessante. Lá, Davi vive num período assim de aproximadamente quase 1000 anos antes de Cristo, tá? Lá atrás. E num dado momento, através da profecia, Deus falou que a descendência de Davi sentaria no trono para sempre. Já pensou? O seu descendente vai sentar no trono para sempre. Só que quando a gente começa a observar o período dos reis, você teve o primeiro rei, que foi Saul. Não era como Deus queria, o povo não estava preparado. Depois Deus prepara um segundo e vem, que é Davi. Depois de Davi apresenta apresenta o filho dele, que é Salomão, porque entendeu que Salomão estava fazendo um trabalho bem feito, estava sendo aceito pelo público, mas na linhagem normal de sucessão, o primeiro da sucessão não era Davi, não era Salomão, era o outro filho de Davi. Aí o que é que Davi faz? Sabendo que se morresse haveria problemas, então em vida ele poderia nomear o rei. Tá? Então o que é que ele faz? Ainda em vida, era jovem ainda, né? Estava com apenas 70 anos, mas ainda em vida ele consegue apresentar Salomão como rei. Daí para frente, Salomão foi o terceiro rei da sucessão normal. Daí para frente a coisa desandou, dividiu e tal. Então a coisa ficou complicada daí para frente. Mas uma das promessas dada pelo profeta a Davi disse que ele seria visto, seria castigado por algumas coisas que havia cometido e tal. Mas entre as promessas todas, uma foi autêntica, que o descendente dele sentaria no trono para sempre. Quando fala isso, aí deixa de falar dos filhos, netos e bisnetos, e segue para 1000 gerações na frente, ou seja, 1000 anos na geração seguinte, e aponta para descendente de Davi. Para os judeus que esperavam já há 600 anos um rei, que eles estavam vivendo sob o domínio de Roma, ok? Então eles estavam ansiosos para um rei. E aí quando já apresentou Jesus como filho do rei, ou Jesus como rei, aí eles ficam satisfeitos por isso. Porém, há uma outra situação complexa, que na partida de Jesus, quando Jesus deixa claro que ia partir, ia deixar ele, mas não ficariam órfãos, porque ele rogaria o pai enviaria outro consolador. Aí eles questionam Jesus, Atos 1:5, e perguntam: Senhor, restaurarás neste tempo o rei de Israel? Ou seja, a promessa de um rei vai acontecer aqui? Jesus falou: não vos compete conhecer o tempo, as estações que o pai reservou para as suas exclusiva autoridade, mas o tempo é outro. Volte para Jerusalém, fique lá em oração, e até que do alto seja revestido por poder. Uma coisa interessante que eu acho aqui, eu estava dando aula ontem de geografia e citei esse ponto. Vai lá para o final de Lucas, finalzinho de Lucas Evangelho. E aí quando você está em Lucas, no finalzinho de Lucas, no capítulo... Acho que é o versículo 51. Vê para mim, o último capítulo. Capítulo? Não, o último capítulo. Capítulo O último capítulo. 24. Agora o versículo 51. 52. 53. 53. Pronto. 53. O que é que diz aí? E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Não, isso é o final. Eu quero que você volte aí 3 versículos para 51. E aconteceu
aconteceu que, abençoando-os, ele Sim. se apartou deles e foi elevado ao céu. Entendeu a cena? Dá para montar a cena? Jesus estava com os discípulos, abençoou eles e partiu para o céu. Lembra dessa cena em outro evangelho, em outro relato? Em Atos, né? Em Atos. Leu o versículo anterior. E Onde é que levou dizem que fora- saiu? Sim, para levou-os Betânia. fora até Betânia. Sim. E levantando as suas mãos, os abençoou. Você viu como ele foi sucinto? Levou fora a cidade, foi para Betânia, levantou a mão, abençoou ele, e no versículo seguinte diz que, tendo abençoado, Foi elevado ao céu. é levado aos céus. Por uma nuvem, que não aparece a nuvem aí. Foi literalmente, tipo, eles viram, mas com os olhos deles e subindo pro céu. Eu que pergunto, o que, é que você acha? Vamos lá. Pergunta. O que, é que você acha? Tô perguntando porque eu tô na dúvida, não E sei. você, Asmin, o que é que responde? Eu creio que sim. Porque eu não lembro agora, mas a Bíblia diz que os discípulos olham e ficam olhando para cima. E isso dá uma imagem figurativa que eles realmente viram Jesus subindo. Abre em Atos aí, capítulo 1, versículo... Que é o anjo que fala com ele, né? Porque ele está chamando assim, pra cá. Isso que você viram subir. Certamente Lê voltará. um 8 aí para mim. O 11. É, Atos 1:8. 11, o que é que diz? Os quais lhe disseram, homens galileus, Não, vai para o 8. O 8 ele diz assim: mas recebereis recebereis virtude sobre vós o Espírito Santo, ser meio minha testemunha, tanto Jerusalém como Judéia, Samaria até os confins da terra. Versículo 10. e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia. Viu o texto lá atrás? Como é muito parecido? Só que lá atrás não dá o detalhe que ele dá aí. É. Entende? Eis que junto deles Aí depois já fala dos varões aqui, os varões de branco. E aí, se puseram lá no dedo, os fariseus disseram, varões galileus, porque estão olhando para as alturas, esse Jesus que é entre vós assunto ao céu, ou subiu ao céu, foi às alturas, esse mesmo Jesus, da forma como subiu, há de vir, há de voltar. Então eles viram. Eles viram Jesus subiu. Acabou a dúvida. Acabou a dúvida. Ok? E quem fala, o mesmo Lucas, lá que lá na frente ele foi abençoado, subiu e eles voltaram para a adoração. Ele se sintetiza. Agora o que é que ele faz? Quando ele vai começar o segundo, quando ele vai começar a segunda obra, a segunda parte da obra, ele remonta a primeira, o final da primeira e detalha. Enriquece com detalhes que você não vê no texto anterior. Ok? Quando estiver dando geografia, eu falo a questão porque Betânia, porque Getsemane e porque Montes Oliveiras, mas isso é na outra aula. Agora, o que é que a gente observa? Vamos para Mateus segundo Marcos, Evangelho segundo Marcos. Marcos escreve, tendo em mente os romanos, É. um povo cujo ideal era o poder e o serviço. Ou seja, para eles, enquanto o outro esperava o rei, né, para ser submisso a ele, o Marcos, o que contava para ele era o serviço, o poder e a conquista, as batalhas, entende? Isso é que contava, nada mais além disso. Assim, Marcos apresenta Cristo como servo fiel. Enfatiza-se os seus atos mais que suas palavras. No Evangelho escrito por Marcos, não encontramos nenhuma genealogia de Jesus, pois um servo não tem nome nem origem. Marcos apresenta para aquele povo que só sabia servir aos seus soberanos o servo que se tornou rei. Então eles apenas focaram nesse ponto e já para apresentar Jesus aos judeus como rei, tinha que saber de onde ele veio para saber se a sua origem, se realmente era, se vem da linhagem de Davi. Entende? Por isso que a genealogia ela é fundamental em Marcos. Quando você vai para Lucas, Lucas é muito preciso, é lógico, né? Ele é muito perfeccionista. Mas o que é que você encontra lá? Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas. Lucas escreveu para Teófilo, Certo. provavelmente um grego Sim. de alta posição no Império Romano. Sim. Lucas tem o objetivo de alcançar os gregos.
o povo cujo objetivo era alcançar a perfeição e assim chegar a ser Deus. Assim Lucas o apresenta como o homem perfeito, em tudo que chegou a ser Deus. Ou seja, em outro detalhe interessante, é que esse Teófilo era possivelmente alguém do alto escalão, recém-convertido, que precisava de algo lógico para entender melhor o relato, o histórico, o evento do nascimento, vida, morte e ressurreição de Cristo. A genealogia de Jesus encontrada em Lucas remonta até a Adão, mostrando Jesus como filho de Adão e apontando para a sua humanidade. Ou seja, ele era o segundo Adão, né? Aquela expressão, por um Adão entra o pecado, pelo outro Adão, segundo Adão, entra a salvação. E mostrar que de fato ele era homem real, não mostra divindade, apenas, né, na linhagem do o melhor da sua raiz, né? Veio de Adão até os dias presentes, e esse era um homem autêntico, como qualquer um outro, que fez uma diferença grande pela sua perfeição. Por último, João apresenta o Evangelho segundo a sua ótica. E nele, o que é que João tinha em mente? Isso. E Quando escreveu, endereçou a um grupo de pessoas que já conheciam a Jesus e que já tinham aceitado como seu Salvador. Após alguns anos de sua morte, João escreve uma teologia para que as verdades do Evangelho não fossem esquecidas. João apresenta Jesus como Filho de Deus. Não encontramos genealogia. João já começa dizendo, provavelmente que seria isso, que no princípio era o Verbo. Isso, veja que coisa interessante. Nesse caso, a gente observa que João, ele traz esse entendimento, né? Ele escreveu depois, ele viu que já todos os grupos tinham a sua resposta, né? Os judeus tinham a sua resposta da busca de Jesus, os romanos já tinham o entendimento a respeito da busca de Jesus, os gregos, por sua exigência, já tinham uma resposta a respeito da busca de Jesus. Então, o que é que ele faz para fortalecer o já convertido? Ele agora vai apresentar Jesus não apenas o rei dos judeus, não apenas o servo conquistador, não apenas o homem perfeito, mas ele agora faz uma ligação do humano ao divino. E apresenta Jesus como Filho de Deus que veio para, de fato, salvar a humanidade. Então, o papel do João aí faz uma diferença extraordinária e João passa a ser visto pelos demais pesquisadores como um apologeta da deidade de Cristo. Apologeta tem o sentido de defensor e deidade tem o sentido de divindade. Então, ele é quem defende a divindade de Cristo. E neste caso, ele termina também não apresentando a genealogia de Jesus. É por isso que ele começa a partir daí da ideia da palavra. Né? A palavra não é a palavra lá apresentada por um segmento aí, não. É uma palavra perdida. Mas aqui é uma palavra, o verbo aqui é uma palavra em ação. Não é apenas uma palavra, é uma palavra em ação. Esse verbo que se faz carne faz as coisas acontecerem. Então isso faz uma mudança extraordinária desse verbo, desse poder de agir que se fez carne, né? Ou seja, se fez homem, se fez pessoa e habitou entre nós. Nesse verbo, segundo João, era uma pessoa distinta de Deus Pai. E ao mesmo tempo, Deus. No princípio, ele já existia e estava com Deus, mostrando a eternidade e pré-existência de Jesus. No versículo 14 do primeiro capítulo, João afirma que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de glória, como Filho único de Deus. Então ele veio com a representação extraordinária, fazer uma diferença, né? Veio vaticinar a nossa salvação. No capítulo 3, João diz que Deus, ele entregou esse filho, que era o único filho, né? como alguém que ele amava muito, mas ele consegue transformar essa pessoa, né, em uma ponte de aproximação para os demais. Ele abre mão do seu filho para resgatar a vida de muitos. Esse filho, me lembra uma história aqui, é que um determinado homem estava no rio com o filho e tinha outra pessoa que
também estava, né? Outra criança. E na hora da travessia, ele percebeu que o filho dele estava passando apuros na água, quase se afogando. E o outro estava completamente afogado. Então o que é que ele fez? Deixou o filho dele e foi lá socorrer o outro. E depois alguém perguntou para ele, por que o senhor não socorreu primeiro o meu filho? O seu filho falou que o meu filho sabe nadar, esse não sabe. Então, de uma forma ou de outra, a chance maior de sobrevivência estava do meu filho, não desse. Aí ele deixa o filho lá, que o filho consegue sobressair e vai socorrer o menino. Porque se ele fosse socorrer o filho dele, que o risco seria menor, aquele certamente morreria. Aí a gente tem uma frase muito interessante quando a gente vai pegar voo, né? As aeromoças nas aeronaves faz a demonstração de segurança e diz, se houver uma turbulência, a máscara de gás cair, né, de oxigênio cair, você tem que primeiro colocar em você a máscara e depois na criança que está com você. E isso parece um absurdo, né? Você está com uma criança, você está com recém-nascida. Se as máscaras caírem, a quem você deve colocar a máscara de oxigênio primeiro? Nosso instinto humano é o também da criança. Da criança, mas o A certo lógica é é em você. Por quê? Porque você vai ter a oportunidade de salvar a criança. Isso, porque você tem só 5 segundos para perder a consciência. Se você for colocar em outra pessoa, você perde a consciência. Oh, maravilha, obrigado, amiga. Nós estamos esperando um suquinho também. Entende a questão? Aí se você vai socorrer a pessoa que está do seu lado, entende? Você vai perder a consciência, a pessoa não vai poder mais ajudar ninguém. Então você primeiro se socorre e depois, agora protegido, você pode ajudar todas as pessoas que estiverem ao seu redor. Até que perdeu a consciência, você pode ir lá e colocar o oxigênio que ela vai voltar. Você entendeu agora a razão porque essa expressão aparentemente egoísta, primeiro você, depois quem estiver perto de você, no seu filho, no seu pai, alguém que estiver mais próximo. Tem sentido isso, né? Tem, sim. Pois é. Paramos aonde? Dessa forma, o Filho unigênito se tornou primogênito entre muitos outros, segundo afirma Paulo, Romanos 8:29, Colossenses, aqui? Colossenses 1:15. De posse desses conhecimentos fica mais fácil compreender os evangelhos e, consequentemente, todo o restante do Novo Testamento. Isso. Principalmente as cartas de Paulo e o Apocalipse. Então, por que, nesse aspecto aqui, por que apresenta as demais? Porque o Evangelho é a base estrutural para todas as cartas. Então, veja outra coisa interessante. Tudo que foi escrito nos Evangelhos é ampliado e aplicado nas cartas. A carta amplia e aplica a vida da igreja ou a vida pessoal. Ou seja, sem os evangelhos você não teria as cartas. Vou falar devagar para você aprender depressa, eu nunca mais usei essa frase, né? Então vamos lá. Sem os evangelhos não existiriam as cartas. E sem as cartas você não entenderia melhor os evangelhos. Isso do ponto de vista do Novo Testamento. Tá? Por quê? Porque muitas das coisas que aparentemente parecem ser citadas assim, muito limitada nos evangelhos, você consegue a ampliação dela nas cartas. É por isso que aquela Bíblia em 5 palavras a gente escreve que você vê a revelação de Jesus a manifestação dele nos evangelhos, mas você vê a aplicação dele, dos ensinamentos dele dos evangelhos é aplicada na igreja através das cartas. Então as cartas traduz melhor esse entendimento. Se fosse uma linguagem de hoje aqui, a gente poderia entender um estatuto. No estatuto você tem tudo que precisa entender, mas de uma forma muito generalizada. Mas o regimento interno é a explicação do que não foi explicado no estatuto. Entende? Então, se você para ter o estatuto, um regimento interno, você precisa do estatuto. E sem o regimento interno, você não consegue entender o estatuto.
Porque o que ele cita num, ele explica no outro. É a questão dos evangelhos. Vamos lá? Então, nesse caso, fechamos o capítulo 3, o comentário do capítulo 3 de Evangelhos, é isso? Aí, vamos partir agora para Atos. Atos, eu quero sintetizar aqui mais outro ponto. Atos é apenas também um evangelho, um livro escrito por Lucas, que é a segunda parte da sua obra, que em parte explica os evangelhos e amplia a visão panorâmica da igreja. Ele registra o nascimento da igreja, ele registra as 3 grandes viagens missionárias de Paulo, que é toda a estrutura do Novo Testamento. Então, um livro, apenas um livro, é como a base necessária para se entender até Apocalipse. É verdade que ele que escrevia em alguns momentos as cartas de Paulo, Paulo ditava e ele que escrevia? Em alguns pontos, alguém comenta que sim. Tá? Como outros também. Agora, em alguns momentos assim, mais emergencial, Paulo escrevia, dizia de próprio punho, fiz essa observação, etc. Então, Evangelho. Vamos lá? Cansou? Atos. Bom. Atos é continuidade de outro escrito do mesmo autor. Que neste caso está mais que claro que é o Evangelho de Lucas. Portanto, considerar o propósito de Atos separadamente do terceiro Evangelho é incorrer em erro, uma vez que Atos é o segundo volume de uma mesma obra, ou seja, Atos é a confirmação do Evangelho. Do Evangelho, e se completam, né? Então você termina, você abre o livro de Atos e entende o porquê do Evangelho. Você abre o Evangelho e entende a razão de Atos. Tá? Por esse ponto. Eu acho muito assim, muito inteligente, muito fenomenal a estrutura da Bíblia, pelo fato como ele atende às nossas perspectivas, né? De uma maneira assim, sem dever nada para ninguém. Ou seja, você não está entendendo nada agora, mas continue aí, que daqui a um pouquinho você vai abrir os olhos e dizer, gente, eu não tinha enxergado isso antes. Né? E ele começa a se esclarecer. É como se, no ponto de vista mais comum, uma mão divina conduzisse todos os passos, os fatos, os eventos e as lógicas da vida para você chegar ao entendimento real. É por isso que a Bíblia, de fato, ela é completa e não deve nada para ninguém. Ninguém vai aparecer para explicar ou para escrever o que não foi escrito, porque o próprio João disse que tudo que foi escrito para o nosso entendimento foi escrito. Paulo usa essa expressão do ponto de vista de outras letras, de outra expressão, né? E João até diz que se todas as coisas que Jesus fosse escrever, Jesus fez, fosse escrito, não caberia, usa uma hipérbole, não caberia, os livros do mundo inteiro não caberia. Porque demonstra que houve muitas coisas. Mas o que eles julgaram mais importante para o nosso crescimento espiritual está sendo registrado na Bíblia Sagrada. Então, o livro de Atos, em suma, primeiro ele cresce, ele cobre 30 anos da igreja. Olha, 30 anos é um período assim muito salutar para o desenvolvimento de uma igreja. E ele fecha os evangelhos, né, no evangelho dele, com o nome dele de Lucas. Ele abre Atos, detalhando o final do evangelho, amplia a necessidade de voltar para a base e continuar lá esperando o melhor de Deus. 10 dias depois ele registra a descida do Espírito Santo. Na descida do Espírito Santo e no contraditório de então e as muitas nações representativas na ocasião, ele registra o discurso de Pedro, e Pedro remonta a história desde Joel, com a promessa do Espírito Santo, que seria derramado e alcançaria todas as pessoas. Com esse entendimento, João finaliza o seu primeiro discurso, e nesse primeiro discurso quase 3.000 pessoas.
quase 3 mil pessoas se convertem. Um grupo que já tinha chegaram ali no templo com 500 pessoas, mais ou menos. 10 dias depois tinha descido para, isso mesmo, 120, tá? E agora ele pula de 120 e vai para quase 3 mil pessoas. Então foi um crescimento estrutural e ele daí para frente, José Leito, essa parede aí, me falaram dela, daí para frente, ele começa a tecer a teia de desenvolvimento, né? Das perseguições, das dificuldades, do avanço, né? Do crescimento, das missões. Então ele termina, sabe, ele registra tudo que é necessário para entendermos o que vem pela frente. Então Atos é, sem dúvida, um livro além de histórico, muito preciso e indispensável para o entendimento do equilíbrio da igreja. Né? É como se a igreja tivesse, ou melhor, o Novo Testamento tivesse essas 4 fatias, né? O primeiro vem a manifestação, o segundo vem o histórico, que é a base, o terceiro vem a aplicação, e o quarto é o resultado final, com o livro da revelação da palavra de Deus. Dá para ver essa parte final aí? Que ele podia ajudar também, né? Também acho. Não, não vai Yasmin, vai. O livro de Atos é de suma importância para a igreja de hoje, pois relata a história desde a sua inauguração em Atos 2. Durante suas 3 primeiras décadas, sem este livro ninguém conseguiria acompanhar bem o desenvolvimento do corpo de Cristo. Desde seu início até pouco antes da morte do grande apóstolo Paulo. Sem ele, teríamos poucas informações sobre o crescimento da igreja, seu progresso na fé, sua missão e seus problemas iniciais. Não teríamos qualquer sermão do primeiro século, nem pregação explícita sobre a comunhão entre os irmãos na igreja primitiva, sobre o louvor, a prática cristã e a estrutura da igreja. Finalmente, veríamos muito menos o trabalho do Espírito Santo na vida da igreja aqui na Terra. Ou seja, ele registra, sabe, o ponto inicial, que é a base da nossa sustentação da fé, da estrutura, da comunhão, né? A igreja primitiva, os primeiros passos indispensáveis para a manutenção da igreja pelos crentes primitivos, pelas perseguições, você encontra no livro de Atos. Uma coisa interessante, Yasmin, que quando você lê o livro de Atos, pelo menos a visão que você tem no livro de Atos, é que você está vendo, enxergando no livro de Atos todo o Novo Testamento. Que quase nada fica de fora, entende? Do Atos. Né? Lá você vê as cartas que você lê lá na frente, separadamente de Paulo, elas são citadas, né, praticamente em Atos. Por quê? Porque foi em Atos que ele pontilha as 3 viagens de Paulo. E nas 3 viagens de Paulo, ele alcança todas as igrejas para as quais, posteriormente, ele escreve as cartas. É interessante também que em Atos 2, 42, ele fala, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Sim. As bases ele volta a... Ou seja, o cerimonial estava montado ali, entendeu? E ele tinha essa estrutura extraordinária. Eu acho o livro de Atos assim, muito bom. Por isso que em algumas disciplinas ele entra separadamente, né? Em algumas disciplinas para demonstrar essa estrutura extraordinária. Eu queria falar... Pode falar. Fale. Não, porque tem algumas igrejas que pregam que, tipo, quando fala das línguas estranhas, tem uns que dizem que essas línguas estranhas foram as línguas conhecidas como tipo, inglês, espanhol, português. Seculares. E tipo, já pra gente não, as línguas estranhas, como a gente acha que a gente fala hoje, né, no espírito mesmo. Aí, ou foi as duas coisas que teve, tipo, teve gente falando realmente em línguas nativas aí. Vou deixar a Yasmin responder essa. Não me deixe não, porque quando eu reconciliei, eu tive essa mesma base, me disseram, né, que as línguas que eles falavam eram idiomas comuns, que se, tipo, a gente falasse lá na época, seria idiomas, tipo, como? Não entendi. Joselito, estava medicando ainda há pouco. Mas tinha um
povo ali, parece que escutou eles falando na própria língua da onde eles eram nascidos. E aí agora? E agora eu digo para Joselito, ele está ajudando ou está atrapalhando? Brincadeira, Joselito, brincadeira. Brincadeira, viu? Luiz. Eu também entendo assim também. Assim o quê? Como o José fala. Foi? Só sobrou o senhor agora. Mesma forma que ele fala que eles falavam e entendiam cada uma as suas próprias línguas. Então vocês deixaram Kelly sozinha, né? Não, eu também tenho essa dúvida. Melhor a gente abrir o texto, né? Eu vou citar e a gente, se tiver dúvida, a gente vai para o texto, tá bom? Como o Kelly falou, existiram os dois eventos. Até porque numa linha de marketing, era essencial que houvesse a necessidade da propagação, até porque era proposital, que todas as pessoas alcançassem, entende? Fossem alcançadas por ela. Então, para isso, houve dois eventos extraordinários. Primeiro é que eles foram tidos como eu não sei se é na sequência, mas dá uma olhadinha para ver o que acontece primeiro. Eles são considerados como bêbados. O primeiro ato apresentado, meu amigo, o senhor é maravilha do céu. Grande mestre, Ô mestre, pai, prazer, viu? prazer é nosso. Obrigado, querido, sua bênção. Pode ser ou não? Obrigado. É mais? Não, tá bom, obrigado. No primeiro ato, achou aí assim, no primeiro ato ele é dito como bêbados empregados. Diga o que você viu, que eu lhe digo o que é que você quer ver. Primeiro eles falam que eles se identificam com as suas próprias línguas, né? Eles Quando é a hora que eles dizem que eles estão embriagados? É isso que eu estou procurando aí. Sim. Porque o que acontece é o seguinte, ó. Quando eles falam línguas estranhas, que é algo que não entende, aí eles falaram o seguinte, olha, essa turma está embriagada, porque nós não estamos entendendo nada do que eles estão dizendo. Versículo 13. Versículo 13. 13. Você estava em qual, Yasmin? Eu estava no 10. Então vai para o 13. E outros zombando, diziam, estão cheios de mosto. Ainda tem vinho. Vinho. Estão embriagados, para simplificar. Por quê? Porque o que aconteceu ali? Aconteceu simultaneamente duas situações. Né? Duas situações místicas, eu posso assim dizer. Duas místicas que foram impactantes para a ocasião. O Espírito Santo capacitou os que ali estavam, os 120 que ali estavam, parte dele, falar em todos os idiomas possíveis da ocasião. Era a linha de marketing. Ok? Todos que estavam lá presentes disseram, mas estão falando a mesma língua que eu, como é que pode? Se eles estão falando como se fossem nativos, eu sei que eles não foram para a minha terra, não são de lá. Tende a você sair daqui nos Estados Unidos e encontra alguém falando português para você, é português? Como é que você não é? Você não é nem de Portugal, nem é de algum país que fala português, nem menos do Brasil, está falando o meu idioma. É assustador. Então eles falaram no mesmo idioma que os estrangeiros estavam ali. Mas também falaram em língua dos anjos. E foi nesse momento que eles eram confundidos como embriagados. Porque ninguém entendia. Que era outra língua. Ok? Que confusão. Confusão. Por isso que fez confusão. Talvez eles entendiam. Porque se não houvesse isso, não haveria o impacto do comentário. Vem cá, chega perto, vê o que está acontecendo. Ele está falando igual, ele está falando de algo que eu não estou entendendo. Então, esse alvoroço era necessário para que se propagasse a expressão citada no finalzinho do versículo 8 de 1 de Atos. Vai dar. 1:8. Lê pelo meio aí. 1 ou 8. 1:8 no meio. Mas recebereis o poder do Espírito Santo Sim. que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, Sim. tanto em Jerusalém Tanto- como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. tanto quanto era quase que simultâneo.
E quando isso aconteceu, o primeiro ato desse acontecimento foi no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, ao mesmo tempo que eles pregaram para Samaria, Jerusalém, onde mais? Judéia, todos os confins da terra. Ao mesmo tempo, no mesmo lugar estavam os samaritanos, né? Estavam judeus, estavam, o que mais? Judeus, samaritanos, os Jerusalém e os estrangeiros, simultaneamente. E ele consegue alcançar todas as pessoas, prova tanto que o efeito foi quase 3.000 pessoas. Agora, por que não pode não almas? Que no texto não almas, Pode né? sim, pode sim. Por que não? Que é 3.000 almas. 10 almas. Vai pregar e diga assim, quantas almas tem aqui? Vê se alguém levanta a mão. Você é alma, Ah, eu sou pessoa. sim. Entendeu? Rapaz, são mínimos detalhes. É porque normalmente Claro. a gente já ouvi alguns estranhos falam alma, né? Almas, mas não é pessoas. Pessoas. Que alma que ele está dizendo aí não é alma, ele está dizendo aí pessoas. Pessoas. Ele cita Mas é a alma, mas forma o de que ele quer dizer é pessoas. Pessoas. Gente, é surreal, tem como É. mínimas coisas assim. Aí você chega num lugar aqui, vai chegar num lugar supersticioso, né? Lá em Recife tem uma igreja lá que fica na parede do cemitério. Quer dizer, na parede assim, né? Que de frente à igreja tem a ruazinha, depois vem a parede do cemitério. Aí você está lá pregando o evangelho, querido, aqui está entrando 2 almas para... Como é que fica? E aí, como é que fica? Os irmãos comedores não misericórdia. Está chegando aqui 2 almas. Os irmãos comedores Você não entendeu a faz. questão? Então são esses detalhezinhos, né? Vamos avançar? Ficou em que aí? Fechamos o livro de Atos, consiste. Falou isso aí? Não. Basicamente, Nos atos do Espírito Santo. Agindo em homens como Pedro e Paulo, para lançar a grande missão evangelística da igreja, espalhando a mensagem de salvação por todas as partes do Império Romano. É um livro missionário, uma história de vitórias e derrotas, coragem e covardia, altruísmo e cobiça, liberdade em Cristo e legalismo, assim como choques entre religião cristã e culturas hebraicas. Hebraicas e grego-romana, não é isso? romanas. Então, o que é que você observa? Você observa aí, nesse ponto, nessa síntese aí que Yasmin cita para nós, você encontra o contraditório de Paulo e Saulo, né? O complementar de Pedro e Paulo, a inicialização de Estevão, a ousadia de alcance de Filipe. Está alcançando? Filipe? Lembra a história de Filipe? Eunuco? Estrada de Gaza? Né? Então, no livro de Atos, ele cobre o evangelho inteiro. Entende? E depois você vai começando a destrinchar com pormenores os relatos. Então, por isso que ele mostra essas questões culturais, ele mostra o contraditório, o complementar, as questões culturais, as questões grego-romana, qual era o conceito, por exemplo, de Paulo, né? De Paulo era um conceito completamente distante era um cristão judaico e não romano, e não cristão. E aí, por isso, ele começa a buscar contra os cristãos, né, porque achavam que os cristãos estavam manchando o conceito judaico. Depois ele descobre que ele está na contramão, agora o perseguidor passa a ser perseguido, muda de lado. Então, tudo isso você encontra no livro de Atos. Né? Todas essas histórias, toda essa estrutura, de uma forma ou de outra. O que é que você segue mais aí para nós? No livro de Atos vemos homens e mulheres iguais a nós, sujeitos à fraqueza, mas partindo da maior conquista da história da humanidade. A derrota do mundo. Como isso aqui?
grego-romano, Gregor. pelas forças de Cristo. Esta é a história dos Atos dos Apóstolos e dos primeiros cristãos. Estas são nossas raízes. Se estudarmos Atos, vendo o desenrolar desse drama e nos dedicamos a repetir em nossos dias o verdadeiro milagre da igreja nas suas 3 primeiras décadas. Esta pequena obra trará grandes bênçãos para o cristianismo em geral e para a nossa vida. Em particular. Entendeu a questão? Com a forma como o Espírito Santo atuou de maneira extraordinária. Por exemplo, foi lá em Atos que houve um choque terrível de Ananias e Safira. Ou não foi em Atos? Foi lá. Estou meio confuso agora. Foi Atos. Então foi Atos. Então o que é que acontece? Ele falou, ó, mas eu quero também ser igual a vocês. O que é que você fala? Ó, aí Pedro falou, você não está falando, você não está lidando com coisas normais, você não está querendo enganar homens, você está afrontando Deus. Olha, essa expressão não é citada em nenhum outro livro, mas começa pelo conceito de Pedro. Pedro diz, você não está enganando a mim, mas era ele que estava ali. Você está enganando a Deus, que estava por trás, né, da imagem limitada de Pedro. Você encontra isso lá. E você diz que depois da morte de Ananias e Safira, houve o que no povo? Grande temor. Porque viram que não era apenas um homem comum, mas por trás disso tinha o poder movedor do Espírito E Santo. aí foi a testificação, né, do Espírito Santo de Deus na vida de Pedro. Sim. E Deus, outros discípulos. Fazendo com que o Evangelho tivesse uma conotação extraordinária. Amém? Podemos encerrar? Encerrou. Essa aula. Já? Sim. Ou vamos fechar o livro de Atos. Vamos fechar Atos, né? Que a gente fica só com as epístolas. Sim, entenderam a questão dos 2 eventos simultâneos em Atos? Autoria e data. Bora, ajuda aí. Autoria e data. Lucas é o autor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos dos Apóstolos. De fato, Atos é a continuação do Evangelho. Ambos foram escritos e endereçados para o excelentíssimo Teófilo. O nome Teófilo significa amigo de Deus. Pelo título se percebe que era uma pessoa importante na sociedade. Talvez Teófilo fosse um filósofo grego ou romano a qual Lucas tinha contato. Então, eu citei ainda há pouco que ele é possível um recém-convertido que precisava de uma discipulação e de ter um entendimento lógico dos fatos. Eu estou falando isso porque o que acontece, Yasmin, Kelly, Joselito, Luiz e Lourival? Lourival, né? Lourival. Porque quando eu acerto eu fico... É que nem eu, não sei também. E o que acontece? Nesse ponto, a gente observa que... Circulei, não sei para onde é que estava indo, que direção estava. Fui rir com a situação. Mas o que acontece? Quando você consegue entender o poder do Evangelho, né? A forma como ele vai se dissipando entre nós, como vai nos envolvendo, a gente consegue perceber que cada parte complementa a outra. Às vezes aquilo que você achava estar certo, quando você tem um esclarecimento, você percebe. É por isso que usa-se aquela expressão que trouxe a luz para quem estava nas trevas, né? Que não é a luz literal, nem é a escuridão literal, mas é a falta do entendimento, né? Quando o Evangelho chega, ele consegue abrir o seu entendimento para você enxergar aquilo que você não estava enxergando antes, né? O seu posicionamento ele é reforçado, o seu entendimento, o seu argumento ele é melhorado. Então, o Evangelho, ele na vida de Teófilo, gerou esse impacto extraordinário. Porque, às vezes, um testemunho, por exemplo, da nossa igreja, às vezes é um testemunho muito bom, muito poderoso, mas é um testemunho ingênuo. Você pula etapas que são essenciais para o esclarecimento lógico da coisa e você, às vezes, explora um ponto que é insignificante. Se não houver uma estrutura desse entendimento, né? Então, o que é preciso você saber? É você saber dosar as coisas, né? Trabalhar
uma certificação de forma que você consiga envolver quem está ouvindo. Então, Paulo, ou melhor, Teófilo, ele era, não era, o evangelho não foi escrito para ele, mas ele é como se fosse o intermediário da coisa. Ou seja, assim, escreve para Teófilo para que todas as pessoas entendam o que Teófilo precisa entender. Não é uma questão literal, né? Quem vai morrer? Quem vai morrer é Barrabás. Então tira Barrabás e Jesus morre. No lugar de Barrabás, aparentemente sim, mas Barrabás representava não ele só, ele representava toda a humanidade que precisava que alguém morresse no lugar dele. Entendeu a questão? Então Barrabás não era aquela pessoa, mas era a pessoa representando tudo que não prestava, de ruim, né? E ele é retirado da morte e Jesus entra no lugar dele. Jesus entra no lugar de Barrabás, mas figuradamente no lugar de todas as pessoas. O Evangelho, o Atos, ele é apresentado a Lucas, mas Lucas representa todas as pessoas que se interessam com os fatos ocorridos com a vida de Jesus. Dá para enxergar isso, né? Fica mais ou menos. A gente está onde agora? Falamos em data e autoria, né? O quê? Parte B. Vamos lá. B. E agora? A confirmação da autoria de Lucas é feita pelo canon muratoriano. Isso entre 170 a 180 depois de Cristo. Irineu, 185 depois de Cristo, Clemente de Alexandria. Também, próximo aí já foi de 153 a... Ele viveu entre 153 a 217 depois de Cristo. Eusébio, Bom, vai citando aí. São os patriarcas. Os patriarcas não, pelo amor de Deus. os pais da igreja, para simplificar. Tá? E tantos outros historiadores e escritos. Lucas é conhecido como o médico amado de Colossenses, né? Colossenses 4,14. 4,14. A maioria dos eruditos conservadores acreditam que Atos foi escrito volta do ano 63 depois de Cristo, durante o primeiro encarceramento de Paulo em Roma, em Atos 28, 16 a 31. Essa data é confirmada internamente pelo fato de Lucas não ter mencionado o grande incêndio de Roma, nem a queda de Jerusalém. Então, isso traz esse entendimento, né? Agora vamos para a estrutura do livro de Atos. Ele fala sobre a ascensão de Jesus, o começo da igreja, continua, a perseguição aos apóstolos e à igreja, primeiro Marte, acrescentou, o que mais? O crescimento da igreja, vamos lá, o começo da missão aos gentios, aos não-judeus, a missão Ásia Menor, que essa Ásia Menor aqui, ela é replicada com as 7 cartas lá do capítulo 3 de Apocalipse. Vê que coisa interessante, começa aqui, né? O que mais aí? Ásia Menor, e resultados, a missão da Macedônia e Grécia foram juntos, né? A missão na Ásia, Paulo preso enviado a Roma. Tudo isso que a gente sabe que é citado nas epístolas, está lá, né? Iniciado em Atos. Agora, a cronologia do livro de Atos, a partir do Atos 1, lê sem as referências. Cadê a gente já falou aqui? Sim. Aí você vem numa ideia mais lógica, né? A ascensão de Jesus, que começa, repito, no final do Evangelho, ok? E é detalhado no início de Atos. Lembra desse ponto que a gente começou na aula? Não, volta rapidinho. A ascensão de Jesus, que é citado no final de Lucas, do Evangelho de Lucas, 24, 51 a 53, e é detalhado em Atos. Ok? Visualizou? Mais detalhadamente, Em Atos. Ele detalha a questão, os discípulos que ficaram lá, voltar para Jerusalém,
receberia a virtude, etc, etc. A escolha de Matias, substituindo Judas. A descida do Espírito Santo continua. Estevão executado. É isso? Não. A igreja iniciada com poder. A igreja iniciada com poder, ok. A instituição dos diáconos entre os... Entre 30 e 34 depois de Cristo. É. Agora vem Estevão, Executado. a execução de Estevão. A primeira perseguição da igreja. Filipe, quando pregou em Samaria. A convenção de Saulo, já lá no capítulo 9, não é isso? A conversão de Cornélio. Paulo vai parar. Paulo quando foi para a Arábia. O que mais? Paulo quando visitou Jerusalém. Paulo quando prega na Síria e na Cilícia. Paulo e Barnabé em Antioquia. Discípulos chamados cristãos pela primeira vez. Depois dali teve domínio público. Paulo visitou... Paulo e Barnabé em Antioquia. E tem a Paulo visita Jerusalém durante a fome? Aí já é outra Embaixo. Então vai para mim. Paulo e Barnabé em Antioquia, já falei isso não. Discípulos chamados... Eu já falei isso aí. Já falou. E aí, o que Menina. Abriu. Foi, menina. Paulo visita Jerusalém durante a fome. Depois o que mais? A execução de Tiago, o apóstolo. A morte de Herodes, Agripa. Agripe. Agripe, né? Talvez seja o feminino, né? Brincadeira, hein, gente? Vocês estão online aí, não pense sério nisso. É verdade, pessoal. Quer ver mais? A primeira viagem missionária de Paulo, que foi entre 45 e 48, durou 3 anos, ok? No capítulo 5, que é que fala sobre a conferência em Jerusalém, a discussão sobre as estruturas, os conceitos teológicos, que aí Paulo participa e outros, etc. A segunda viagem missionária de Paulo, que dura quantos anos? Estava em média de 3, né? Estou quase 3. Depois, primeira e segunda epístola a Tessalonicenses. No capítulo 2, terceira viagem missionária de Paulo. Essa que durou mais, durou 5 anos, quase isso. Gálatas 1 e 2, Coríntios e Romanos, no capítulo 23. Segue mais. Nero, imperador de Roma. Paulo, quando preso em Roma. Quer ver mais? Paulo, quando se apresenta no Sinédrio. Paulo preso em Cesareia. Paulo perante Festo. Quando apela para César. Paulo Nero. expulsa perante o vice Agripa. Isso já está no ano 60. Paulo enviado para Roma. Para Roma de outra vez. Paulo chega em Roma na primavera. Sim. Paulo na prisão domiciliar em Roma e pregando. Sim. Filemon, Colossenses, Efésios e Filipenses. O fascinante disso é que quando a arrumação nas cartas são em ordens diferentes, nós olhamos aqui numa ordem cronológica o que ocorreu de fato. Cada Se eu evento. tivesse conhecido essa apostila antes, eu não teria batido tanta cabeça para fazer o trabalho do professor Júnior. Eu fiquei Sim, eu fiquei de 6 horas da tarde até 2 da manhã tentando descobrir onde terminava a segunda viagem de Paulo. Pois é, tá vendo você? Olha. Espero que a próxima você acerte. Pelo menos saiu com um ótimo trabalho aqui, graças a Deus, porque se não fosse. Então, ele mostra tudo de forma assim, extraordinária, né? Uma outra coisa interessante é que na história de Paulo lá na frente, eu acho que eu volto para isso, mas eu quero fechar com esse ponto aqui. Você percebe que Filemon,
quando Paulo escreve, eu citei isso aqui em outra aula com vocês. Quando Paulo escreve para Filemon, ele defende uma pessoa por nome de, isso mesmo, Onésimo. E quando ele defende Onésimo, estavam ambos na prisão. Mas na carta de Paulo, você vê Paulo livre, não preso. E ainda mais, ele estava prestes a ser executado. Mas escreve para Filemon, defendendo Onésimo, dizendo que se Onésimo deu algum prejuízo para ele, que Filemon colocasse na conta de Paulo, ou seja, a intimidade que ele tinha era grande, que ele assumia esse prejuízo, e pede que cuide bem dele, porque ele agora é uma pessoa convertida, dá um alto testemunho, dá um grande testemunho de Onésimo, mas ele está à beira da morte. O ministério de Paulo é extraordinário, não? Não é? Meu Deus do céu, é extraordinário. Eu queria fechar com a epístola para a gente ir para a hermenêutica. Vamos lá? Então, as epístolas. Vamos lá? A mensagem contida nas cartas que tinham como objetivo conservar, influenciar os cristãos da época, porque eles não tinham uma cartilha, eles não tinham uma liderança direta, eles eram se convertendo, alguns se convertiam e já, para não morrer, já fugiam para outro lugar. Então eles iam sem orientação, sem entendimento. Veja que coisa. Receber o evangelho aqui agora e já saía para não morrer. E na saída dele, ele já ia dizendo por que você está fugindo, estou fugindo, porque eu aceitei Jesus, mudou minha vida, as coisas estão transformando. E a base deles era aquilo que eles tinham ouvido apenas. E o Espírito Santo, também aquela expressão citada, olha, o Espírito Santo vos fará lembrar. Então o Espírito Santo fazia ecoar na cabeça dos novos convertidos os ensinamentos básicos. Tudo bem aí, né, José? Os ensinamentos básicos para que fosse a real estruturação. Bom, fecha, lê aí que eu não vou comentar mais, para a gente seguir para as minutos. Não, pode seguir, pode repetir o epístolas. Epístolas, a mensagem contida nas cartas que tinha o objetivo de convencer e influenciar os cristãos, porém, os problemas permanentes a cada grupo de cristãos influenciavam diretamente os escritores das cartas. Isto porque os destinatários das cartas do Novo Testamento eram conhecedores do Evangelho, e a função principal das cartas era trazer a lembrança dos cristãos do que o conheciam. Então, lembrou que nós falamos? Qual era a ideia da carta? Era aplicar, né, o que havia sido ensinado no Evangelho à vida da igreja. Ok, gente? Ok. Tudo bem? Agora eu não apresentei vocês no... Não precisa não. Precisa não? Então vamos encerrar essa parte. Você reinicia, tá bom? Para outra. Inicia? Sim, a gente vai fechar sim, esse tudo bem. e vamos iniciar para outra. Ok, então, pronto, obrigado a todos que estão participando aqui. Nós estamos utilizando aqui o canal de comunicação de Nilda. Depois a gente amplia no nosso lá, Valdemir Agostinho, tanto no canal YouTube quanto no Instagram. Eu vou contar com vocês.